Iniciaremos agora, então, a nossa correção da página 19. Interpretação de texto. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Então, aquele texto da página 18, que é a fábula. O que você sentiu quando você leu? O que você achou? O que você pensou? Você pode deixar os comentários aqui no aplicativo pra gente, ou no mural, ou na própria correção da atividade. Você pode deixar os seus comentários do que você pensou. Número 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, nós temos aqui uma tabela. Em cada tabela, a gente fala do que é falado no texto. Então, a gente tem o tempo, o lugar e os personagens. Todo o texto, ele acontece em algum tempo. Ou aconteceu ontem, ou vai acontecer amanhã, ou aconteceu em determinada data, né? Sempre a gente tem ali a determinação de um tempo dentro de um texto. Então, a pergunta é: quando aconteceram os fatos da história? Você precisa ir lá na história, e pensar quando foi, em que momento que aconteceu. Logo aqui no comecinho do texto, a gente já vê, ó, num belo dia de inverno. Então, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia, mas a gente sabe que foi no inverno. Então, no tempo, vocês vão colocar que foi num belo dia de inverno. O lugar. Onde aconteceram os fatos da história? Então, a gente sabe que essa história aqui, ela é uma história de animais, de uma formiga, de uma cigarra, né? Em que lugar que poderia ter acontecido? A gente pode colocar onde a gente imagina que é, porque não fala no texto exatamente aonde é. A gente pode colocar que foi num formigueiro, a gente pode colocar que foi num campo, né? É mais provável que seja no campo do que na cidade. Então, pode ser colocado isso, provavelmente no campo. Em alguns textos pode ser que fale, tá, pessoal? Que aconteceu na cidade, aconteceu num shopping, aconteceu num parque, tá? Mas nesse caso, a gente sabe que é num campo pelo sentido do texto. Personagens. Quem participou dos fatos da história? A cigarra e as formigas, né? Então, a gente sabe disso porque a gente volta aqui no texto e consegue imaginar, né, consegue ver que a formiga falou, que a cigarra falou. Então, elas são personagens da história. Número 3. Releia a fábula com os colegas e observe no texto. A fala do narrador. Quem está contando a história? Essa é a fala do narrador, tá? Ele sempre vai contar a história pra gente. A fala de cada personagem. Quem participou da história. Então, o narrador conta e o personagem é quem participa realmente, quem fala, o que acontece, as coisas sempre, os fatos são com os personagens, né? O narrador apenas conta. Letra A. Copie um texto de fala do narrador. Então, você vai voltar lá no texto e vai pensar qual que é uma fala de narrador. Então, você volta e pensa aqui. Lembrando que onde tem travessão, toda vez que a gente tem travessão, que é aqui onde tem o número 2, o número 4, o número 5, 6, são falas de personagem, tá? Onde que o narrador vai falar? Quando ele interromper ali aquela fala, quando ele for começar a contar. Então, um exemplo, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho. Quem está falando isso? É algum personagem? Não, é o narrador, né? Outro exemplo, ali no parágrafo 5. Para falar a verdade, não tive tempo. Quem falou isso? A cigarra. Como que a gente sabe? Tá escrito aqui, ó, respondeu a cigarra. Quem que falou esse respondeu a cigarra? O narrador. Ele que está contando pra gente que é a cigarra que está falando, né? E assim por diante. Vocês vão procurar aí dentro desse texto onde que está escrito aí uma fala de narrador. Essa é a letra A. A letra B
pede, copie um trecho de fala de algum personagem. Daí fica até mais fácil, né, pessoal? É só vocês repararem aonde que estão os travessões. E também pelo sentido do texto. Por exemplo, na 4 aqui, ó. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Então, essa é uma fala, e a gente sabe até que foi a formiga que falou isso, né? Então, a gente sabe quem falou e a gente sabe que é uma fala. Então, vocês podem colocar na resposta da letra B. E aí, a gente termina a nossa página 19.